dia. Eu quero falar a vocês, porque ontem uma pessoa me falou que pediu para colocar o nome na missa, e o nome não foi lido. Então, a missa, quando ela é celebrada, é claro que nós podemos ler intenções, ler nomes de pessoas, mas para nós católicos, quando a missa é celebrada, a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, não é? O sacrifício que Cristo fez uma vez só, e a igreja renova de maneira sacramental e real em cada celebração eucarística. Por isso que a missa, que é o sacrifício de Cristo, é oferecido por todos, é oferecido pela humanidade inteira, é oferecido pelos vivos e também pelos falecidos. Então, quando a sua intenção, porventura, não for lida, não for anotada, não se preocupe, porque a missa também está sendo oferecida pela sua intenção, porque é o sacrifício de Cristo, não é? Às vezes nós, como eu tenho ensinado aqui a vocês, nós nos preocupamos muito com o aspecto externo, não é? Por exemplo, o nome, que se foi lido, se não foi lido, essa ou aquela prática. Eu dizia aqui domingo que a ação de Deus, a ação do Espírito de Deus é na alma, não é? Para fazer a nossa alma arder de amor a Deus, e esse amor ser manifestado em atos exteriores de amor a nosso Senhor, não é? Então, a liturgia, a liturgia da missa, o sacrifício da missa, ela é oferecida por todas as intenções, não é? E isso vale de maneira incomparável para a missa e vale também de maneira incomparável para todos nós. Por exemplo, eu dou um exemplo simples. Muitas pessoas me pedem orações. Evidentemente que algumas pessoas eu recordo o nome, eu recordo a situação que a pessoa está vivendo, enfrentando, às vezes porque conheço mais aquela pessoa, às vezes pela proximidade daquela pessoa. Então a gente recorda e às vezes até pergunta como é que estão as coisas. Agora, em muitos casos, as pessoas pedem orações, por exemplo, a mim e também a nós, e eu não tenho tanto contato com aquela pessoa, eu não conheço aquela pessoa, eu não vejo aquela pessoa com frequência, mas quando eu faço as minhas orações pessoais, e mesmo quando eu celebro o sacrifício da missa, interiormente, não é, silenciosamente, eu já subo ao altar, não é, colocando no altar do Senhor, no sacrifício de Cristo, evidentemente a humanidade inteira, porque a humanidade inteira está no sacrifício de Cristo, porque é o sacrifício redentor, o sacrifício do Calvário, da cruz, da salvação. E eu já vou colocando no altar de Nosso Senhor todas as pessoas que confiaram a mim as suas orações, as que eu lembro e também as que eu não lembro, porque não dá para lembrar de todo mundo. Quando eu rezo também meu texto, a minha liturgia das horas, eu também coloco aquelas pessoas, mas, repito, algumas pessoas nós recordamos nomes, nós recordamos a situação concreta, mas a maioria das pessoas que nos pedem orações, não é, a gente não consegue recordar de cada pessoa, assim, particularmente, de cada rosto e de cada situação. Às vezes tem pessoas que pedem orações e nem dizem qual é a situação, só pedem simplesmente orações, porque às vezes não quer contar a situação, às vezes não quer contar o problema, às vezes não quer dizer, só pede orações, e a gente reza na intenção daquela pessoa, mesmo sem lembrar concretamente da pessoa e mesmo sem lembrar também a situação da pessoa, não é? Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e tenham paciência, porque às vezes as pessoas dizem assim: padre, o senhor lembra aquela situação que eu pedi orações ao senhor? Eu disse: ô minha irmã, certamente eu tenho rezado por você, mas eu não lembro a situação. E isso não é nenhum problema, e não pode ser também nenhum problema. E isso vale para nós, e evidentemente de maneira incomparável vale para a missa.
quando a intenção não é lida aqui, o nome não é lido, não fique triste por isso. A missa está sendo também oferecida pela sua intenção. Olha que graça, a missa é oferecida até mesmo por aqueles que não creem. Ela é oferecida por aqueles até mesmo que são de outra religião. Por quê? Porque a missa é o sacrifício salvífico de Cristo. E Cristo na cruz, ele redimiu a humanidade inteira. Os que creem e os que não creem. Os que acreditam e os que não acreditam. Os que têm fé nele e os que não têm. A humanidade inteira. Aliás, não só a humanidade inteira, mas se diz que toda a criação, não é? Foi redimida no altar de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, quando a sua intenção não for lida aqui, não fique triste por isso, não é? Quando alguém também perguntar a fulano, a ciclano, que pediu, aquela pessoa que pediu oração por essa, por esse ou por aquele, saiba que às vezes as pessoas não lembram, às vezes do que foi pedido para rezar, da intenção, mas eu tenho certeza que sinceramente todas as pessoas como eu, quando fazem as suas orações, recordam todos aqueles que pediram orações por essa ou por aquela situação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos meditando, rezando com toda a igreja, nesta quarta-feira da 8ª semana do tempo comum, depois da solenidade de Pentecostes, e também do encerramento do tempo pascal, nós retomamos desde ontem a celebração, o tempo litúrgico comum da igreja. E hoje estamos celebrando eu falei a quarta, né, mas é a terça-feira da oitava semana do tempo comum. E nós estamos rezando, meditando no Santo Evangelho, hoje com toda a igreja, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Este Evangelho de hoje, ele é continuidade daquela passagem bíblica muito famosa que nós habitualmente chamamos Evangelho do Jovem Rico. Evangelho do Jovem Rico. Porque um jovem se aproxima de Nosso Senhor, todo cheio de boa intenção, todo cheio de piedade, todo devoto, todo praticante da lei, e pergunta a Nosso Senhor: bom mestre, o que é preciso para ganhar a vida eterna? Então Nosso Senhor pergunta a ele: conhece os mandamentos? Então ele pergunta: quais? Então Nosso Senhor lhe diz: amar a Deus, não matar, não roubar, não cometer adultério. E ele diz assim, por isso ele é piedoso e devoto: mestre, desde minha infância eu tenho cumprido todos esses mandamentos. Então Nosso Senhor lhe diz: só lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e depois distribua aos pobres. E diante dessa palavra de Nosso Senhor, o Evangelho diz que o menino, o jovem, ficou muito triste, porque ele era o quê? Muito, muito rico. Aqui não é a condenação da riqueza, mas aqui é a condenação de um coração mais apegado às coisas, e podemos dizer também a pessoas, do que a Deus. Não é? Esse menino rico é a imagem de alguém cujo o seu afeto primeiro, o seu amor primeiro está nas pessoas e nas coisas.
e termina o Evangelho, e o Evangelho não diz, mas a gente conclui que aquele menino, ele não seguiu Nosso Senhor, mas ele voltou para casa cheio de tristeza. Ele voltou para casa com o seu coração totalmente apegado às coisas, com o seu coração totalmente apegado às pessoas. Certamente aquele jovem, ele tinha fé, mas não permitiu que a fé dele, porque ele disse que cumpriu os mandamentos desde cedo, ele cumpriu os mandamentos, ele era piedoso, ele era devoto, mas ele não permitiu que na experiência com Cristo, a fé dele fosse, podemos dizer assim, aperfeiçoada, amadurecida, tornada uma fé mais profunda, uma fé que buscasse a perfeição, uma fé que buscasse a santidade, uma fé que buscasse de maneira cada vez maior e plena a amizade, a intimidade com nosso Senhor. O Evangelho de hoje é continuidade disso. Diante disso, os discípulos, que tem Pedro como aquele que fala em nome deles, os discípulos, através de Pedro, se aproximam de Nosso Senhor e diz a Nosso Senhor: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É o que Pedro diz a Nosso Senhor. Diferentemente daquele moço rico que foi para casa com o coração apegado, cheio de tristeza, diante dessa cena do Evangelho, Pedro diz a Nosso Senhor: eis que deixamos tudo e te seguimos. Certamente que Pedro e os outros deixaram muita coisa. Pedro e os outros deixaram a barca, deixaram as redes, deixaram o seu trabalho e começaram a seguir nosso Senhor, não é? Aqui é uma expressão, essa palavra de Pedro, eis que deixamos tudo e te seguimos, é uma expressão aqui de desapego, é uma expressão de amor a nosso Senhor. Porém, não é? Ainda não é um amor pleno, ainda não é um amor maduro, porque vocês se recordam que Pedro, logo depois, um pouco tempo depois, Pedro, ele vai negar Nosso Senhor. Por quê? Porque ainda não é um amor pleno. Claro que vai chegar o tempo que Pedro vai morrer por Cristo, vai derramar o seu sangue. Ali o seu afeto, a sua amizade, o seu amor por Cristo, evidentemente que será pleno. Quem estava aqui domingo na missa de Pentecostes, na solenidade de Pentecostes, me escutou dizer na homilia que a ação do Espírito Santo na vida da igreja, o Espírito que é continuamente derramado através do sacramento, sobretudo da Eucaristia, também na pregação da palavra, a ação do Espírito é na alma da pessoa, por isso é uma ação invisível, mas real. Eu dizia aqui domingo, é uma ação invisível, real e na alma, quando eu digo na alma, é na vida, é na pessoa, a alma é a vida da pessoa. Por isso que diz, com relação ao Espírito Santo e à igreja, vós sois a alma da igreja, ou seja, sois a vida da igreja. Na tradição cristã, na antropologia cristã, no estudo sobre o homem, a partir da fé cristã, o que dá vida ao corpo é justamente a alma. É por isso que a ação do Espírito é na alma, a alma é a vida da pessoa. E eu dizia domingo, e a gente não pode, a gente tem que pedir a Nosso Senhor a graça de entender isso, para que a gente se abra mais, se torne mais dócil. A ação do Espírito na nossa alma, ela é gradativa. Ela é gradativa. E por que, Padre Sérgio, a ação do Espírito Santo na nossa alma, ela é gradativa? Porque nós somos fracos, porque nós somos pecadores, porque nós somos duros, porque nós somos miseráveis, porque
nós fazemos muitas vezes promessas a Deus e não cumprimos. Por quê? Porque constantemente, esse velho homem que se chama Adão, que habita em nós, ele é sempre tentado, e algumas vezes ele consegue, em nós, a vencer o novo homem que pelo Espírito também habita em nós, que é Cristo, o Santo, o Perfeito, o Salvador. Algumas vezes, ao invés de Cristo Santo prevalecer em nós e em nossos atos, o que prevalece, ao invés de prevalecer o novo homem no Espírito em Cristo, o que prevalece em nós é o homem velho, o Adão, egoísta, pecador, vaidoso, frágil, desobediente, soberbo, orgulhoso. Às vezes é esse homem, Adão, que prevalece. É por isso que a ação do Espírito, ela é gradativa, ela vai acontecendo aos poucos. Por quê? Porque vai pedindo a nós cada vez mais o que, Padre Sérgio? Abertura, docilidade. Não é? Quando Pedro diz, eis que deixamos tudo e te seguimos, é verdade, isso aqui é verdadeiro, da parte de Pedro e dos apóstolos, porém, ainda é insuficiente, e ainda é, podemos dizer assim, imaturo, precisa ser cada vez mais o que? Amadurecido. Eis que deixamos tudo e te seguimos, aqui é uma expressão de afeto, é uma expressão de amizade, é uma expressão de amor a nosso Senhor. E vocês se recordam também que eu dizia aqui domingo, na cidade de Pentecostes, que o Espírito Santo, que é a caridade do Pai e do Filho, que é o amor do Pai e do Filho, é derramado em nossos corações, inflama a nossa alma, faz a nossa alma arder. Para quê, Padre Sérgio? Para que cada vez mais nós amemos a Deus, para que cada vez mais nós coloquemos o amor a Deus acima de tudo. Por quê? Porque é esse amor a Deus que deve ser colocado acima de tudo, que aqui está expresso nessa expressão de Pedro. Nós deixamos tudo. Deixar tudo aqui não é simplesmente deixar alguma coisa, largar alguma coisa, é também isso, que nós temos que deixar muita coisa mesmo para amar a Deus, para seguir a Deus, mas deixar tudo aqui é amar a Deus. E aí a gente entende aquele hino, não é, belíssimo, de São Paulo, a caridade, tão mal interpretado, não é? Tão mal interpretado. Ali São Paulo diz, belíssimamente São Paulo diz assim: se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse amor, eu poderia falar todas as línguas do mundo, isso nada me adiantaria. Se eu não tivesse amor, caridade, eu poderia fazer todas as profecias do mundo, isso nada me adiantaria. Ele diz mais: se eu não tivesse caridade, eu podia vender todos os meus bens e dar aos pobres, e ele diz assim, e isso nada me adiantaria. Por quê? Porque nós podemos fazer muitas coisas, olha que coisa tremenda, podemos fazer muitas coisas e o amor de Deus pode não estar na base, no sustento, no fundamento. Então, a palavra de Deus está pedindo a nós que na base de tudo deve estar o amor a Deus. Aí a gente entende, no mesmo hino, quando São Paulo diz assim, a caridade, é o versículo que eu mais gosto, dessa passagem de 1 Coríntios 13, de 1 a 13. A caridade, São Paulo diz, a caridade, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa, e aqui é a parte que eu mais gosto, a caridade, tudo suporta. Tudo suporta. E a gente pensa que a caridade aqui, que o amor aqui de que fala São Paulo, é esse amorzinho que a gente sente, sei lá, um pelo outro. É claro que esse amor que a gente sente um pelo outro, humano, é algo, é alguma coisa, é valioso, tem o seu valor, mas o apóstolo fala do amor a Deus. Eis que deixamos tudo e te seguimos. Aqui é o amor a Deus.
O amor a Deus que deve estar no centro da nossa vida. O amor a Deus que deve estar no centro de nossas ocupações. O amor a Deus que deve estar no centro de nossas preocupações. O amor a Deus que deve estar no centro de tudo. Por quê? São Paulo diz: o amor tudo crê, tudo espera, tudo perdoa e tudo suporta. O amor a Deus, a amizade com Deus, a caridade para com Deus. E é isso que significa deixar tudo. É pedir a nosso Senhor graças e mais graças, a graça dos santos, a graça de Nossa Senhora, para amar mais a Deus. Por quê? Porque amando mais a Deus, eu vou amar mais, evidentemente, o irmão. Eu vou ser mais compreensivo com o irmão. Eu vou tolerar mais o irmão. Eu serei mais transigente com o irmão. Amando cada vez mais a Deus, eu vou lutar mais para tudo aquilo que é contrário a esse amor a Deus, meus pecados, minhas manias, meus vícios. Então é isso aqui que nosso Senhor está pedindo hoje a nós, não é? O Evangelho está pedindo hoje a nós quando Pedro diz: deixamos tudo e te seguimos. Nosso Senhor ainda diz assim: vocês que deixaram, ele diz assim, vocês vão ganhar. Olha que expressão belíssima, quando o amor a Deus está no centro. São Paulo diz assim, o evangelista diz assim: vocês que deixaram isso, deixaram aquilo, vocês vão ganhar 100 vezes mais nesta vida e na outra aquilo que é mais precioso para nós, a vida eterna. Vamos ganhar mais nesta vida e quando morrermos vamos ganhar o quê? A vida eterna. Vejam, não pense aqui ganhar mais, é simplesmente, não pensemos aqui em ganhar coisas. A gente pensa logo isso, não é? Uma interpretação aí, mais nessa linha do Evangelho da prosperidade, já pensa em coisas. Eu tenho um carro, eu vou ter 100 carros. Eu tenho uma casa, eu vou ter 100 casas. Eu não sei vocês, mas eu não gostaria de ter 100 casas. Eu moro aqui sozinho, numa casa que nem é minha, é da paróquia. Eu não estou conseguindo nem dar conta de uma casa. Imagine você ter 100 casas. Mas é que a gente pensa logo nisso, não é? Mas vejam, o que a gente vai ganhar mais nessa vida para decidir colocando Deus no centro? São Paulo, repito, o amor a Deus, tudo o que suporta. A gente vai ganhar o quê? A gente vai ganhar paz. A gente vai ganhar serenidade, a gente vai ganhar mais ânimo, a gente vai ganhar mais alegria, a gente vai ganhar mais confiança, a gente não vai esmorecer, a gente não vai entregar os pontos, amando a Deus. É isso que o Evangelho de hoje está pedindo nessa expressão de Pedro: eis que deixamos tudo e te seguimos. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como o amor dos apóstolos, o nosso amor precisa mais e mais, o nosso amor a Deus, pelas coisas de Deus, o nosso amor à igreja, pelas coisas da igreja, o nosso amor precisa cada vez mais progredir, não é? Porque todos nós somos muito tentados a dizer, a falar com Deus de uma maneira, de um modo, que a nossa vida expressa totalmente o contrário. Eu dou um exemplo simples, muito simples, que é um exemplo muito banal e muito conhecido, não é? Se eu perguntasse aqui a todos nós, e não estaria errado, a resposta estaria correta, se eu perguntasse aqui a todos nós: o que é que Deus é para você? E a resposta imediata é aquela: ah, Padre, Deus é tudo para mim. Ah, Padre, eu não sei o que seria da minha vida sem Deus. Ah, Padre, eu não sei o que eu seria sem Deus, sem a igreja. Não é? Às vezes a gente reza, né? Aqui que eu já proibi porque não pode, não é? Já proibi porque não pode, não é?
Mas aqui as pessoas gostavam de chegar aqui e tocar no sacrário. Não, isso não é para tocar no sacrário. Entendeu? Eu estando aqui perto, ou eu estando lá no final da igreja, o mesmo Jesus está aqui. Não é? Veja, no período da guerra, muitos cristãos que não podiam ir à igreja, sabiam que o sacrário estava lá, que Jesus estava lá, ficavam ajoelhados na porta da igreja, fechando, fazendo adoração. E a gente ficou com esse negócio maluco na igreja de ficar pegando o Santíssimo. Outro dia, aqui em Periperi, outro dia não, já tem um tempinho, não é? Uma pessoa colocou uma roupa íntima no Santíssimo. Uma roupa íntima. Porque dessas maluquices que a gente foi fazendo, né, criando na igreja. Não precisa, não. Essas coisas que não é católica. A pessoa colocou uma roupa íntima no ostensório. Não vamos fazer isso, não. Mas não. Olha, Nosso Senhor, a adoração ao Santíssimo é um sacramental. Veja, se eu estiver aqui na adoração e eu rezar por aquela pessoa, uma pessoa que está longe por uma situação, a oração chega. Não precisa estar colocando foto no Santíssimo, colocando roupa no Santíssimo. Não precisa ficar pegando. Porque eu quero pegar, porque eu quero sentir. Não. É tão santo que eu lá ou eu aqui é a mesma coisa. Esse espaço aqui, o presbitério, não é, e a igreja não mudou isso, mas a gente foi banalizando, é o espaço dos ministros, do sacerdote, do diácono e daqueles que servem no altar. Na verdade, não é, eu já tinha até tirado, nem os ministros podem ficar no altar, no presbitério da Eucaristia. Fica no lugar à parte. Os coroinhas que estão servindo, sim. Mas os ministros, eles vão ajudar na missa. Na hora que eles forem servir, eles sobem para pegar a âmbula, para ajudar o sacerdote a distribuir a Eucaristia. Mas não mudou, não é? É uma pena que nós tiramos das igrejas novas aquelas grades das igrejas antigas. Lembra aquela grade? Ali era para o povo não subir no altar. Por quê? Padre, a igreja nenhuma só mas existe uma diferença no espaço do presbitério, do altar e da nave da igreja. Claro, é a igreja toda, mas esse espaço aqui seria aquilo que na liturgia no templo judaico nós chamamos Santos dos Santos. E quem que entrava no Santo dos Santos? Só o ministro ordenado, só o sacerdote. Mas nós fomos perdendo isso que é próprio da fé católica. E aí fomos introduzindo essas coisas que são mais protestantes do que católicas. Aí eu tenho que trazer roupa, aí eu tenho que trazer foto, aí eu tenho que trazer... Não é? E depois eu ainda quero fazer também uma orientação para vocês, não é? Uma orientação para vocês depois, agora não, né? Em outro momento, sobre os sacramentais da igreja. Sobre como se deve utilizar, por exemplo, que são sacramentais, a água, o sal. Como se deve utilizar, não é? Porque o que a gente vê por aí são coisas totalmente não católicas. Não católicas, são mais coisas com espírito até de magia. E magia é ruim, o que é pior, o modo como se utiliza dos sacramentais católicos, da vela, da água benta, do sal. Depois eu vou explicar melhor, não é? Mas voltando aqui, então não precisa eu estar tocando no Santíssimo. A pessoa está tocando, eu faço a minha oração, acredite, a oração vai chegar lá. A pessoa vai colocar a mão, a pessoa vai ficar colocando foto, a pessoa vai colocar roupa, a pessoa vai colocar não sei o quê. Não precisa ficar colocando no Santíssimo assim, apertando a carteira de trabalho. Não, você pode até apresentar a sua carteira, mas não precisa colocar lá, tocar lá. Não é? No fundo, essas práticas foram entrando, mas essas práticas, elas não são católicas. Isso aí são práticas para agradar, entre aspas, o povo, mas espiritualmente a gente não agrada, pelo contrário, a gente acaba desagradando o povo. Mas, vejam, nós somos frágeis, fracos. Quantas promessas nós já fizemos a Nosso Senhor diante do Santíssimo,
não é? Aliás, às vezes a gente nem faz tantas promessas, a gente pede coisas ao nosso Senhor, né? A gente só pede coisas. A gente pede coisas, não é? Mas o que eu tenho que pedir antes de qualquer coisa, eu posso pedir, rezar por aquela intenção, eu posso pedir aquela graça, eu posso pedir isso, eu posso pedir aquilo, mas o que eu vou pedir antes de tudo a nosso Senhor é que meu amor por Ele cresça, é que eu ame sobre todas as coisas, porque é o amor a Ele, cada vez mais aperfeiçoado, que vai me sustentar em tudo. É o amor a Ele. Aqui é aquilo, nós celebramos domingo Pentecostes, não é? E eu dizia também na missa de Pentecostes que o Espírito Santo nos cristifica, nos torna o quê? Outros Cristos. O Espírito nos vivifica, nos santifica. Então é isso aqui. Amar a Deus é o caminho de perfeição. Amar a Deus é o caminho de santidade. Deixar tudo é cada dia mais progredir no amor a Deus, deixando o amor a Deus se apossar de nós. E quando essa relação amorosa com Deus, essa relação de perfeição, onde a santidade de Deus nos toma, vai crescendo, vai progredindo em mim, é evidente que esse amor me torna mais firme, porque o próprio Deus me torna mais maduro, me torna mais profundo, me torna mais animado e me faz até mesmo, à medida que ele vai progredindo e suportando tudo e vencendo tudo no amor a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuando essa celebração, vamos pedir ao nosso Senhor as graças de que Ele mesmo sabe que precisamos, mas sobretudo hoje peçamos de maneira comum essa graça para todos nós, a graça de amar mais a Deus, a graça de progredir no amor a Ele, porque o amor a Ele nos dá a capacidade de sustentar tudo, de acolher tudo que favorece esse amor e de rejeitar também tudo que igualmente é contrário a esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.